o que é o dom de ensino ou dom de mestre. Esse dom é mencionado em mais de uma lista do Novo Testamento. Por exemplo, aqui na lista de Romanos 12, versículo 7 diz: se é ensino, que seja exercido no ensino, ou esmere-se no fazê-lo, como dizem algumas traduções bíblicas. Então, ora a Bíblia trata do dom em si, ensino, ora a Bíblia trata do indivíduo que recebeu o dom de Deus, o mestre. Mas não são dons distintos, é o mesmo dom, obviamente. Esse dom pode ser recebido e exercido por pessoas que não são pastores ou pastoras. Por exemplo, na igreja de Antioquia, conforme Atos capítulo 13, versículo 1, havia ali profetas e mestres. Tá? Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. São 5 irmãos que são mencionados ali, que são tanto profetas quanto mestres. A gente sabe que Barnabé e Paulo eram os pastores daquela igreja, pelo texto de Atos 11, quando Barnabé chega em Antioquia, vê ali a graça de Deus operando e descobrindo que tem muito trabalho para ser feito, ele vai até Tarso, 165 quilômetros de distância de Antioquia, leva Paulo para lá e eles dois durante um ano inteiro ensinam aquela igreja, tá? Mas e os outros irmãos que eram profetas e mestres? Não são tidos ali como pastores, nem implicitamente, nem explicitamente. Isto é, Simeão, Lúcio e Manaém. Eles eram profetas e também eram mestres, mas não eram necessariamente pastores. O dom de mestre, ou o dom para ensinar a palavra de Deus, não necessariamente é dado a alguém que é professor academicamente falando, seja no meio secundarista, seja no meio universitário. Não. Cristãos, muitas vezes que são autodidatas e que não possuem diplomas universitários, são chamados por Deus também para exercer o dom de mestre. E é interessante que no exercício desse dom, as pessoas conseguem extrair as verdades da palavra de Deus e aplicá-las à sua comunidade, aos seus ouvintes. Por exemplo, a escola dominical, a escola bíblica, né, que pode ou não acontecer no domingo, é um grande exemplo do exercício do dom de mestre. E a gente vê esse dom sendo aplicado a crianças, adultos, adolescentes, enfim. Esse dom também varia em intensidade. Nem todos os mestres têm a mesma capacidade ou conseguem ensinar a palavra de Deus com a mesma profundidade. Eu não consigo ensinar como o Russell Shedd, por exemplo. Gostaria muito, mas não consigo. Então, esse dom é muito interessante porque com o exercício desse dom na igreja, as pessoas podem aprender sobre a palavra de Deus e sobre os demais dons, como exercer os outros dons para a glória de Deus. Eu quero terminar o vídeo de hoje lendo aqui uma citação do pastor da Assembleia de Deus, Elianai Cabral. Ele diz o seguinte sobre o nosso assunto: por isso, ensinar na igreja não depende de mera capacidade acadêmica das escolas de teologia, mas é preciso descobrir aqueles que possuem o dom espiritual concedido pelo Senhor Jesus Cristo e daí sim procurar aperfeiçoar o ministério, estudando e adquirindo conhecimento teológico para melhor desempenhar o ministério de ensino. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. E também, quanto mais a gente executa o dom, melhor se torna a nossa técnica no exercício do dom. Que Deus nos abençoe, adquira o nosso livro, Os Dons Não Cessaram, faça sua pergunta, mande seu comentário, se inscreva no canal do YouTube, nos siga no Instagram. Deus abençoe e até mais.